Após o governo sinalizar o veto ao fundo eleitoral de 3,8 bilhões de reais, líderes do Congresso já prevêem a redução do valor para 2,5 bilhões de reais. Durante uma reunião para negociar votações no Legislativo até o fim de 2019, os parlamentares ouviram que o presidente Jair Bolsonaro não forçaria uma resistência ao novo fundo. Em contrapartida, os deputados exigiram como uma garantia pública que o presidente não vete o fundo. Apesar do valor de 2,5 bilhões ser menor do que o planejado pelo relator do orçamento, Domingos Neto, a proposta ainda é maior do que em 2018, quando o valor era de 1,7 bilhão de reais. O valor de 3,8 bilhões destinados a campanhas eleitorais teve o apoio de PP, MDB, PTB, PT, PSL, PL, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade. Juntos, esses partidos representam 430 dos 513 deputados e 61 dos 81 senadores. Diga, Denise. Olha, é um absurdo esse montante todo de recursos num momento de aperto financeiro, com a necessidade que estamos vendo de o governo promover um fortíssimo ajuste das finanças, o que tem levado a corte de investimentos, uma precariedade também na liberação de recursos para áreas prioritárias, saúde, educação, enfim, faltam recursos e aí os recursos vão para os partidos que vão utilizar da forma como bem entendem. Nós sabemos das mordomias, das campanhas eleitorais. Agora, eu acho que isso deveria ser evitado através de mudanças na legislação, porque acabaram induzindo os políticos a brigarem por mais verbas, na medida em que há restrições mais sérias às doações. Nós tivemos problemas seríssimos, né, de doações que depois exigiam uma contrapartida do governante do momento. Nós tivemos escândalos em relação a isso, aquelas amizades, mas uma legislação rigorosa, fiscalização da utilização dos recursos, de orientação e depois das relações entre o governo e o setor privado poderia evitar os problemas que nós já tivemos relacionados a desvio de recursos, superfaturamento e tudo mais, e muita coisa que foi acertada ainda em troca de apoio nas campanhas eleitorais. Então é isso, na atual condição fiscal do país, é insustentável ficar dando dinheiro dessa forma para campanhas eleitorais, para esse fundo eleitoral. Agora, eu acho que caberia uma mudança na legislação. Fala, Josias. Olha, dignidade e gravidez são mais ou menos a mesma coisa. Perdeu, está perdido, não dá segunda safra. Os parlamentares começaram a se comportar de forma indigna quando imaginaram que seria uma boa ideia reservar para as eleições municipais do ano que vem um valor superior à cifra de 1,7 bilhão que foi aplicada nas eleições gerais de 2018. O governo se associou à indignidade ao propor um fundo eleitoral de 2 bilhões. O Congresso evoluiu para o escárnio, quando os líderes e os presidentes de 13 partidos, representando 430 dos 513 deputados e 61 dos 81 senadores, essa gente propôs dobrar a aposta. Eles pediram um fundão eleitoral de 4 bilhões de reais. O relator do orçamento da União, deputado Domingos Neto, ele aplicou um redutor na insanidade, mas ainda orçou a loucura, a maluquice, em 3,8 bilhões de reais. Aí o Jair Bolsonaro, que dispõe do poder de veto, embora ele negue, parece que sinalizou que poderia vetar o fundão de 3,8 bilhões de reais. E mandou dizer que aceitaria inaceitáveis 2,5 bilhões de reais. Meio bilhão acima do que a equipe econômica tinha considerado admissível, era 2 bilhões. Num país em que as pessoas morrem nos corredores de hospitais, em que as escolas caem aos pedaços, em que mais da metade da população não dispõe de água potável e privada dentro de casa, a simples existência desse debate é um desafio à paciência da sociedade. Tem-se a impressão, às vezes, de que no Brasil a democracia é um extraordinário modelo de organização composto de 3 poderes e 210 milhões de impotências. Fala, Constantino. Olha, Vitor, você ia descrevendo os partidos, a sopa de letrinhas aí que amonta 13 partidos, né, com mais de 430 deputados dos 513
totais, e isso mostra exatamente como há poucos consensos na Câmara, no Congresso como um todo, que os senadores também participam disso. E o consenso é exatamente quando é para abocanhar o bolso do trabalhador brasileiro em prol de manter os caciques no poder. Uma eleição municipal, como a do ano que vem, deveria exigir menos recursos do que uma nacional. Afinal de contas, é apenas local ali que você vai fazer a sua campanha. A gente sabe, no fundo, o que está por trás. É porque precisa-se de verba para bancar os famosos cabos eleitorais. E eles servem justamente, que são os servidores públicos já lotados em gabinete e tudo mais, normalmente, ou as lideranças populares de comunidade. Isso serve exatamente para perpetuar no poder aqueles que já estão. E por isso aqueles que já estão têm todo o interesse de se unir nesse momento para aumentar cada vez mais a verba. O que fica claro nessa história toda, que é um descalabro, né, é exatamente como tinham botado o bode na sala. Falaram em 4 bilhões de reais, houve uma gritaria enorme, né, realmente houve uma reação da sociedade, nas redes sociais, a imprensa e tudo mais, e aí agora eles vêm com 2,5 bilhões como se fosse uma espécie de aceno a uma concessão, né, sendo que ainda continua um valor expressivamente maior do que aquele da última eleição e injustificável, portanto. O presidente Bolsonaro tentou reduzir. Ele tem o poder de veto? Tem. Sejamos realistas. Se ele comprar briga com 430 deputados de forma direta, frontal, eu acho que acaba qualquer chance de aprovar reformas enviadas pelo Executivo. Então, é preciso ser pragmático nesse aspecto, como sempre se cobra, inclusive, do presidente. Então, eu acho que ele tem aí, sim, uma parcela de responsabilidade, é óbvio, uma vez que ele tem o poder de veto em mão e não está usando, usou apenas como pressão para reduzir o estrago, que continua indecente, mas nós temos também que jogar o holofote para onde é merecido, né? E aí podemos falar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que muitas vezes é poupado por boa parte da imprensa, sabe-se lá o motivo, né? E o presidente Rodrigo Maia vem tentando justificar esse troço, né, o tempo inteiro, falando que uma campanha precisa de financiamento, como se isso fosse sinônimo de, numa época de contingenciamento, de corte de gastos, de reformas estruturais que precisam cortar na carne, fosse justificável jogar 2,5 bilhões de reais do pagador de imposto para bancar a campanha desses caciques, né, como se não existisse alternativa de financiar isso, ou com muito menos recurso, ou de preferência com recursos voluntários de adesão daqueles que acreditam nos programas dos partidos. E isso, por si só, reduziria exatamente aquilo que se transformou a imensa maioria dos partidos, ou seja, siglas de aluguel, bons negócios. E por quê? Por conta da estatização da política. Você vai criando um monte de privilégios, um monte de benefícios para os partidos estabelecidos, dificulta a origem de novos partidos, ou então a candidatura avulsa, que sequer é permitida hoje, está em debate, né? E aí, com isso, você tenta manter um jogo de cartas marcadas, cujo valor de cada carta está aí, soma-se 2,5 bilhões de reais. Ou seja, é um golpe à luz do dia, imoral, porém legal, das autoridades estabelecidas para poder manter-se no poder.